Sim. Posso começar? Pode, por favor. Tá. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou Georgiana Pontes Paulo, sou ginecologista obstetra aqui de Brasília e trabalho no Hospital Regional da Asa Norte de Brasília. E é importante especificar que o Hospital Regional da Asa Norte de Brasília, desde o início da pandemia, ele foi designado para atender todos os pacientes de Covid do Distrito Federal. E nós, da unidade de ginecologia e obstetrícia, ficamos encarregados de dar assistência às gestantes. Então, para não precisar dos outros hospitais terem área reservada para atendimento de gestantes e puérperas e com suspeito ou confirmado de Covid-19. Então, desde março do ano passado, nós atendemos todos os hospitais, quando tem alguma gestante com suspeita ou diagnóstico confirmado de Covid, é encaminhada, é transferida para o Hospital Regional da Asa Norte, aqui de Brasília, e lá a unidade de ginecologia acompanha essas mulheres até a sua alta ou durante esse período que ela estiver doente. E as pacientes ginecológicas, elas também são atendidas por nós, mas somente quando tem confirmação do exame, tá? É importante salientar isso para vocês entenderem. Então, a gente praticamente absorve todos os casos do Distrito Federal, tá? De gestantes suspeitas ou confirmadas. Esse caso é um dos nossos casos que nós atendemos, tá? E é uma paciente que as iniciais dela, LAS, 35 anos, e ela era proveniente do Hospital Regional de Taguatinga. Taguatinga é uma região administrativa aqui dentro do Distrito Federal. Essa paciente, ela nos foi encaminhada, porque ela já fazia pré-natal na Unidade Básica de Saúde de Taguatinga, era uma gestante já, gesta 4 para 3, sem nenhum aborto. Ela apresentava, então, na ocasião, uma idade gestacional de 28 semanas. Essa idade gestacional era por uma ecografia de 16 semanas e um dia. Ela negava comorbidades, alergias medicamentosas, mas relatava ter sido tabagista e que havia parado de fumar há 10 anos. Na nossa admissão, ela relatava que ela tinha há 11 dias, né, desde o dia 14/5 agora de maio, ela iniciou com falta de ar, com uma tosse seca, com anosmia e ageusia. E há 3 dias da internação, ela apresentou um episódio de febre, quando ela usou paracetamol. Ela negava dor embaixo do ventre, sangramento transvaginal e relatava movimentação fetal presente. E também falava muito que estava sentindo muita tosse e dispneia ao repouso. Na admissão, o peso era de 99 quilos, altura 1,75 m e IMC de 32. A saturação encontrava em 97%, mas ela já chegou para a gente já usando uma máscara não reinalante com 10 litros por minuto de O2. E uma PA 110/60, uma frequência cardíaca já elevada de 105 e uma frequência respiratória de 38 incursões respiratórias por minuto. O estado geral dela era regular, apresentava-se hidratada, corada, taquipneica, com esforço respiratório. E sem perdas vaginais ou contrações. Na ausculta respiratória, murmúrio vesicular reduzido em ambos hemitórax, com crepitações basais. Ritmo cardíaco regular sem sopros, não apresentava dinâmica uterina, BCF de 147 ao sonar e sem edemas em membros inferiores. Nós, então, internamos ela, e aí pedimos e resgatamos o prontuário, já um exame do 5º dia de sintomas dela, há 6 dias antes. E que ela, quando começou, então, no 5º dia, ela havia procurado
a nossa emergência, e a gente tinha feito já alguns exames, e nessa ocasião, o que nós encontramos relatado foi isso, que ela tinha um TGO, TGP praticamente normais, leucócito de 6.700, sem desvios. E na ocasião foi feito teste diagnóstico também, para ver se não era dengue, porque nós já estamos tendo muitos casos de dengue aqui. E aí, então, na ocasião, foi descartado uma dengue e foi confirmado, então, o Covid. Nessa ocasião, então, ela foi orientada, como ela estava praticamente com poucos sintomas, foi orientada a ficar em casa e voltasse se houvesse pior. E aí foi quando ela voltou. No que ela voltou, no dia 25, que apresentou esse quadro clínico que eu já falei anteriormente. E aí, nós pedimos novamente rotina laboratorial, e aí o que veio? Veio uma desidrogenase lática de 909, né? Uma glicemia aleatória de 102, e sem outras maiores alterações, um potássio já no limite, e a TC apresentava o quê? TC de tórax, extensas áreas multifocais de consolidação subsegmentares e peribroncovasculares e opacidade em vidro fusco, tendendo a confluir difusamente, esparsas bilaterais, com distribuição preferencialmente periférica e basal, envolvimento do parênquima pulmonar maior que 50%. E aí, então, nós consideramos ela como uma paciente grave, dentro da classificação nossa, lá, a subclassificação nossa da unidade, como uma classificação, uma paciente crítica, e internamos essa paciente. Na prescrição, nós, então, optamos em entrar com dexametasona. Nesses casos, nós entramos com 20 miligramas. A intenção é manter pelo menos por 5 dias. Entramos com ceftriaxona, 2 gramas, e pelo protocolo do hospital, a gente entra pensando também pelas características da tomografia, a gente pensa também associado numa pneumonia comunitária. Então, a gente entrou já com ceftriaxona, com azitromicina, na dosagem de 2 gramas de ceftriaxona e azitromicina 1 grama. Pela alta dosagem da dexametasona, nós também entramos junto com o albendazol, entramos com heparina de baixo peso molecular, 40 miligramas de 12 em 12 horas, devido ao IMC dela de 32. Sintomáticos, mantemos a máscara não reinalante de O2 com 10 litros por minuto, pedimos fisioterapia respiratória, mantivemos vigilância respiratória e acompanhamento materno-fetal. Essa paciente apresentou uma discreta melhora, mantendo hemodinamicamente estável, mas com taquipneia. Mas o esforço respiratório deu uma melhorada. A gente continuou com a monitoração fetal, que foi preservada, e no acompanhamento a gente mostrou, né, uma saturação de 94, 96, com 10 a 12 litros por minuto na máscara não reinalante, e mantendo a frequência respiratória de 28 incursões por minuto. Mas mantinha-se hidratada, mas taquipneica. E no segundo dia, ela mantinha-se estável, mantendo taquipneica, sem sinais, então, respiratórios, aos esforços respiratórios. A gente conseguiu diminuir um pouquinho a quantidade de O2, mas logo voltava a ter uma frequência respiratória de 34 incursões respiratórias por minuto, uma frequência cardíaca de 107. E ela chegava a apresentar dispneia a pequenos esforços, tipo, movimentar ao leito já era o suficiente para ela começar a ter um aumento dessa desconforto respiratório. Mas tinha melhorado um pouco a tosse. A prescrição foi mantida, a vigilância respiratória e também a vigilância materno-fetal. Essa paciente, ela continuou com essa mesma prescrição, só que no período noturno desse mesmo dia, ela piorou o quadro clínico, apresentando necessidade de aumentar a quantidade de O2, chegando a 15 litros por minuto,
com uma frequência respiratória de 40 incursões respiratórias por minuto, frequência cardíaca de 120, mas o BCF, desde a internação, se mantinha dentro dos parâmetros normais, bem ritmo, ao sonar e na ausculta prolongada. E os exames, então, quando ela piorou, foi solicitado uma gasometria, onde nós encontramos uma relação PO2-FO2 de 96, e aí decidimos, então, pedir ajuda para a clínica médica, e ela foi encaminhada para a sala vermelha do box de emergência. Lá, eles mantiveram a nossa conduta, e só reduziram a heparina de baixo peso molecular somente para 40 miligramas por dia, mas mantiveram a dexametasona de 20 miligramas, o albendazol, e nós, juntamente com eles, continuamos a fazer essa monitoração materna e fetal. E, geralmente, nós fazíamos isso de manhã, de tarde e à noite. Como esse BCF estava se mantendo sempre constante, sem alterações, e ela referia movimentação fetal, a gente optou em não fazer cardiotocografia devido à dificuldade de levar o aparelho, e pelo local mesmo, e só mantivemos essa observação. Foi mantido lá no box de emergência vigilância respiratória infecciosa, e nesse momento, lá no box de emergência, eles começaram a buscar uma vaga de UTI para essa paciente. Nesse período, o que eles fizeram novamente, uma gasometria, fizeram novamente uma rotina laboratorial, e o que a gente observou? Que houve um decréscimo da desidrogenase lática, o PCR se mantinha elevado, né, em comparação com a internação. E a gasometria também mantinha um PCO2 de 81. Ela permaneceu no box de emergência por mais ou menos 36 horas. Nesse período lá no box de emergência, houve uma discreta piora, e aí eles resolveram pronar essa paciente, colocar primeiro em decúbito lateral esquerdo, e depois eles optaram, então, fazer a prona mesmo. E aí a posição prona. E aí ela ficou em posição prona em torno de umas 6 horas. Depois dessa posição prona, ela começou a apresentar sinais de melhora, onde ela começou a apresentar uma discreta diminuição nessa quantidade de volume de O2 na máscara não inalante, e até diminuiu um pouquinho a frequência respiratória, que estava se mantendo em 37 incursões por minuto, aí depois da prona, nesse período prolongado, houve uma diminuição para 28 incursões respiratórias. E aí foi quando também coincidiu de conseguir uma vaga para ela no UTI, e ela foi transferida para o UTI. Na unidade de terapia intensiva, então, ela já estava, então, com 28 semanas e 3 dias, eles mantiveram o antibiótico, a corticoterapia e a heparina de baixo peso molecular na dose profilática, e mantivemos também o controle também do BCF de manhã, de tarde e à noite, e a vigilância respiratória foi mantido, né, os exames laboratoriais de admissão e a cultura, e aos poucos ela foi melhorando, foi diminuindo essa necessidade de O2, e até sendo liberada, então foi quando eles começaram a ter a introdução de uma dieta para ela, que até então ela estava em dieta zero. Essa paciente, então, no segundo dia da internação em unidade de terapia intensiva, nos exames laboratoriais dela, ela ainda continuava apresentando uma desidrogenase lática elevada, aí uma TGO-TGP começou a se elevar, e teve um aumento dos leucócitos também. E mantivemos as mesmas prescrição, e aí, devido ao índice de massa corporal dela, eles optaram aumentar a dose da heparina e de baixo peso molecular para 60 miligramas somente por dia, devido ao peso dela. No terceiro dia da internação no UTI,
ela já foi tirado a máscara não inalante, foi colocado o catéter nasal, e então ela recebeu alta somente com catéter nasal, com 2 litros por minuto. Nessa ocasião, os exames dela apresentavam mantinha deshidrogenase elevada, e os leucócitos também mantinham-se um pouquinho elevados, né, 8.000, em comparação com a internação. Mas mantinha-se estável dinamicamente, o feto também, o BCF constante, sem variabilidade, sem alterações, né, significativas nessa ausculta. E aí ela foi mandada para a enfermaria. Na enfermaria, então, ela chegou com 28 semanas e 6 dias. Na ocasião, manteve-se o catéter nasal com 2 litros por minuto, e foi mantida a prescrição da UTI, e aí começamos a fazer o desmame do corticoide, passando para 6 miligramas por dia, endovenoso, mantido o corticoide, o antibiótico até completar 10 dias, sendo que a azitromicina tinha parado no 5º dia. Foi solicitada, então, outra sonografia obstétrica e mantida a vigilância clínica e a fisioterapia respiratória. No 7º dia de internação, com 29 semanas, ela já estava bem, respirando em ar ambiente, já com frequência cardíaca de 17 impulsões respiratórias por minuto, e uma frequência cardíaca de 82, né, frequência cardíaca, e frequência respiratória de 17. E o BCF do feto mantinha-se constante, sem nenhuma alteração, e o que observamos, é um aumento novamente da deshidrogenase lática, de TGO, TGP, que não correspondia com a clínica, que estava melhorando a cada dia. E devido a essa recuperação progressiva, nós já começamos a cogitar a possibilidade dela receber a alta, e ficamos só aguardando essa avaliação com ecodoppler obstétrico. E dessa forma a gente só acompanhou mesmo com a parte clínica. E aí, sexta-feira passada, dia 4, foi feita a ecografia. Esse feto apresentava um peso estimado de 1.422 gramas, o Doppler não apresentava nenhuma alteração, a placenta também, com a congenicidade habitual, posterior, líquido amniótico tinha maior bolsão vertical de 6,1 centímetros, e a gestação estava 29 semanas e 3 dias pela biometria mesmo, e a conclusão que era um crescimento fetal adequado, líquido amniótico normal, fluxo útero placentário conservado, fluxo feto placentário conservado também, e distribuição de fluxo fetal normal e relação cérebro-placentária normal. Recebendo, então, alta hospitalar, somente com heparina de baixo peso molecular, e orientada a observar os movimentos fetais, fazer segmento ambulatório de pneumologia, e o segmento no pré-natal, inicialmente agora no pré-natal, lá do hospital específico para paciente COVID, e depois de 2 consultas nesse pré-natal, ela volta para o pré-natal de origem dela na unidade básica de saúde em Taguatinga. É isso, pessoal. Um caso de gestante que saiu bem. Parabéns, um caso de sucesso. Sim. A gente, nesse caso, é importante ressaltar que a gente não fez a cardiotocografia no período que ela esteve no box de emergência, na UTI, por causa de dificuldade mesmo. E como o BCO estava se mantendo regular, a gente optou em só fazer essa monitoração. A segunda coisa também, a gente também, como o feto estava se mantendo estável, e a mãe estava deu uma resposta boa depois que foi para o box de emergência, a gente também optou em não fazer o corticoide para maturação fetal. Nós ficamos esperando como é que ia ser a evolução dela para a gente poder ver o que nós íamos fazer. E acabou que a gente foi esperando, e aí ela foi evoluindo satisfatoriamente, tá? É isso.
Georgina, ela já tinha mais de 48 horas de dexametasona, né? Ela já tinha, mas só que endovenosa, doutora Maria Lúcia. Mas mesmo assim, eu acho que em termos de até de maturidade pulmonar fetal estava ok. Uma pergunta, a CTI é no teu hospital, é o mesmo hospital ou tem que ser transferida? É assim, lá nós temos uma UTI com 24 leitos. E também, como está sempre cheia, então a gente tem alguns hospitais que recebem os pacientes também da UTI, a gente tem uns 2, 3 hospitais aqui que também tem uma ala reservada para a COVID, então, quando tem condição de remoção, a gente transporta essas pacientes para esses hospitais quando não tem vaga no nosso. Mas, como vocês viram, sempre está cheio. Então, a gente manda para o box de emergência, e no box de emergência ela fica tendo atendimento até conseguir essa vaga pela regulação em alguma unidade ou no próprio hospital. E essa paciente foi no próprio hospital, Georgiana? Foi. Essa aí não chegou. Melhor aí. Ela não chegou. Ela acabou indo para a própria UTI do nosso hospital. Que ficou mais fácil para a gente acompanhar. Muito mais fácil. E vocês têm uma boa interação com os intensivistas? Sim, sim. A gente tem um contato constante com eles, né? Porque, ainda mais com um crescimento muito grande que teve agora no hospital. Porque a UTI teve que se inteirar mais na Patrícia, porque quase sempre tem agora uma gestante, uma puerta lá com eles, né? E a gente também se aproximou mais deles. Então, a gente está sempre conversando, eles chamam a gente quando acham que está piorando, para a gente tomar uma atitude, e assim a gente tem conseguido trabalhar juntos. Georgiana, eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês, mais para conhecer a experiência de vocês. Né? Tem um momento ali que ela está internada e que vocês permitiram a presença do acompanhante. Como é que vocês estão trabalhando isso com as pacientes com Covid? Olha, nós estamos permitindo acompanhante. O acompanhante ele tem que estar ciente, né? Ele não pode estar com suspeita, nem com algum sintoma, né? A gente sempre fala que o ideal é que não tivesse acompanhante, porque ele está exposto a pegar também. Mas, se isso a paciente sentir melhor, aí a gente aceita o acompanhante. E a gente pede para o acompanhante não ficar se movimentando, vai ter que ficar o tempo todo ali junto com a paciente. E a gente não está tendo problema, não, a gente está conseguindo. Então, você entrar lá hoje no hospital, você vai ver paciente acompanhada e paciente não acompanhada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês tiveram algum caso, ou vocês sabem de algum caso do acompanhante pegar Covid, ficando junto com o paciente? Porque eu estou te perguntando porque, assim, nessa segunda onda, a gente está vendo famílias, né, com Covid. A gente teve uma situação super triste aqui, que o dia que a gente ligou para dizer que tinha feito parto de uma paciente que ela estava entubada, a gente não conseguiu falar com o marido da paciente, e a irmã da paciente nos disse que o marido dela tinha falecido de Covid naquele dia. Né? Então, eu estou perguntando porque, assim, a gente não tem deixado, já desde o começo, a gente não tem deixado ter o acompanhante. Por isso que eu perguntei, para ter uma ideia, assim, de que cuidados que vocês tomam, entendeu? Porque esse acompanhante vai ficar no quarto usando uma N95, usando máscara comum, né? Como é que vocês lidam com isso? Olha, nesse aspecto que eu te falei. O paciente, enquanto está no centro obstétrico ou na observação do centro obstétrico, a gente, se ele quiser, ele pode ficar. E aí ele pode ficar, a gente oferece máscara e a gente pede para ele não sair de perto da paciente. E nós não tivemos, doutora Rossana, nenhum relato de paciente acompanhante que pegou Covid. Agora, muitos já tiveram desses acompanhantes. Muitos deles relatam que, eu já tive no ano passado. Então, assim, parece que os acompanhantes acabam muitas vezes vindo
parente, tio, irmã, mãe, que já tiveram Covid. Mas teve alguns que não tiveram, não. E pelo menos não foi passado para a gente posteriormente se ele apresentou sintomas. Tá? Rosana, nem as parturientes ficam com acompanhante no parto? Paciente com Covid, não. Não, nós estamos aceitando só para o nascimento. Não fica nenhum acompanhante no trabalho de parto. É o momento do nascimento a gente admite. Maria Lúcia, nós não temos deixado, e eu vou dizer por que não, né? Porque, na verdade, assim, tem duas preocupações. Uma que a gente não tem, né? Que é a exposição da equipe. Então, quando a gente fala que ele tem que ficar ali só naquele quarto e tudo, a nossa preocupação é que ele contamine outros, né? Mas eu tenho uma preocupação que eu acho que até, assim, é o que mais motivou a gente. Eu não consigo pensar uma criança sem pai e sem mãe. Então para mim é não, né? Porque quando eu já tenho uma gestante internada com Covid, o risco que ela tem de evoluir mal e dela ir para uma morte materna é enorme. E aí eu vou ter um risco que essa criança que pode não ter mãe também não tenha pai, né? Então a gente não tem deixado. Não, tá? eu não estou falando em paciente grave, mas aquelas pacientes com Covid moderado a leve, que estão no centro obstétrico, em trabalho de parto, elas não ficam com... Nem no momento do parto. Nem no momento do parto. Nem no momento do parto, não. Permitido no momento do parto. E não tem tido Aqui também não tem controle, né, Maria Lúcia? Para você saber que nenhum acompanhante pegou o Covid, a gente precisaria estar testando ele 14 dias depois do parto. Ah, é verdade. Então, na verdade, a gente não tem controle nenhum. 14 dias após o parto, a não ser que a paciente agravou e ficou internada, ninguém sabe se essa pessoa pegou o Covid ou não. Aqui, por exemplo, né? A paciente que fica na maternidade, que são os casos moderados e leves, a própria enfermagem pediu que ficasse acompanhante, porque elas falaram que achavam melhor, porque isso até auxiliariam elas numa chamada, numa caso de uma necessidade. Então, desde o início, a própria equipe de enfermagem quis que ficasse acompanhante. Depois, nós tivemos também a solicitação por via do grupo da psicologia. E muitas dessas pacientes que no começo ficavam sozinhas, a gente observava que muitas vezes elas entravam em pânico, com medo da doença. E quando elas estavam acompanhadas, parece que esse pânico diminuía. Então, a própria equipe da psicologia, quando percebia que era uma paciente que estava precisando de uma companhia constante, uma pessoa amiga que estivesse junto com ela, ela mesma pedia que fosse solicitada pela família. E aí nós fomos vendo isso com certa frequência, e hoje nós, como se diz, quer ficar acompanhante, a gente já permite sem problema nenhum. Só tomamos esse cuidado, né? No puerpério também, Georgiana? Sim, o puerpério principalmente. Então, são pacientes, assim, que estão no centro obstétrico, que estão na parte do centro obstétrico que a gente chama, coloca de observação, e na maternidade. A outra pergunta que eu ia fazer para vocês assim, quando vocês têm uma possibilidade de que essa paciente fica na emergência, né, ali é possível fazer uma intubação? Olha, sim. O que nós estamos fazendo? Como o hospital todo teve que se preparar para atender só paciente COVID, foi criado no hospital uma equipe de intubação. Essa equipe de intubação, ela é acessada via WhatsApp. Então, todos nós que trabalhamos lá, nós temos esse WhatsApp, esse número. E aí, por exemplo, no centro obstétrico nosso, a gente instalou pegamos um PPT e colocamos um respirador e deixamos ele reservado para essas pacientes críticas ou para a intubação dessas pacientes.
Então, quando a gente viu que a gente segura a paciente lá, e aí, quando a gente vê que precisa ser entubada, a gente aciona essa equipe da intubação, a gente passa os principais dados da paciente, peso, altura, eles já mandam deixar o material preparado, então, de 5, no máximo 10 minutos, eles já estão lá, intubam a paciente dentro do centro obstétrico, lá a gente mantém ela no respirador até ela ir para o box de emergência, e do box de emergência ir para a UTI. Isso tem dado muito certo, sabe? Então, nós não tivemos nenhum apuro, assim, de precisar de intubar, nós, do obstetras, né? E precisar de intubar, e o clínico estava ocupado para intubar, não. Nós, graças a Deus, nós não tivemos nenhum problema desse, não. Vocês têm anestesista de plantão do centro obstétrico? Nós temos a equipe de anestesia, né? E nessa equipe de anestesia, geralmente sempre tem um designado no centro obstétrico. Como agora está esse problema do Covid, ele faz parte dessa equipe de intubação. Então, quando eles estão sempre assim, toda vez que eles chegam no plantão, geralmente é uma equipe de 2 a 3, e juntamente com o residente, então eles já mandam no grupo do WhatsApp, fulano, beltrano, que são os anestesistas, se precisar, é só chamar. E aí eles mesmos se organizam. Precisou, sempre vai um para o centro obstétrico com um residente, e os outros já estão em outra área, atendendo o que for necessário. Porque nós lá somos 7 andares, né? Então, é um hospital só Covid, né? Então, imagina. Tem que fazer essa dinâmica pelo hospital todo. Georgina, quantas mortes maternas vocês tiveram em 2021? Olha, infelizmente, no começo do ano para cá, hoje eu fui saber direitinho, hoje correu a 9ª óbito. Nós já tivemos 9 gestantes, de janeiro até agora. Ano passado, nós tivemos 5. Gestantes ou puérperas, Georgina? Puérperas. Por quê? Todas puérperas. Todas puérperas. Porque ficam como você viu essa daí. Vai para a UTI, a gente fica lá, manejando, quando vê que está piorando muito, o clínico chega e fala, ó, tem que tirar. E aí a gente tira. E aí depois ela complica e vai a óbito como puérpera. É o que a gente tem visto. Georgina, eu vou dar uma opinião, que é o médico do dia seguinte, e nesse caso o médico do dia seguinte fica complicado até, porque o caso evoluiu melhor do que eu esperava. Sim. Tá? Mas, olhando um pouquinho aqui, algumas coisas me preocupam. Eu acho que ela teve uma evolução que graças a Deus, nem foi o que era esperada, né? Mas, por exemplo, o que me preocupa e que me faz pensar, assim, algumas situações não pode estar perdendo um pouquinho o timing da intubação. Certo. Tá? Por isso que eu te perguntei se era possível intubar na sala de emergência. Né? Se ela tivesse sido intubada, provavelmente ela ia ser extubada em pouco tempo. Né? Mas tem um momento ali onde ela faz uma frequência respiratória extremamente elevada, né? Onde ela faz aquela relação PO2-CO2 de 96, e que aí me preocupa muito, porque ela faz uma PCO2, eu não sei se a Grazo era arterial ou venosa. É arterial. Arterial, ela faz uma PCO2 de 81, né? Com uma PCO2 de 81, a chance que a gente tem de não conseguir fazer a troca do feto para a mãe é enorme, porque para conseguir a difusão, a gente precisaria de uma PCO2 menor que 45, né? Então, ali naquele momento, eu acho que teve um risco grande para óbito fetal, graças a Deus não aconteceu, né? E mesmo a frequência respiratória ali muito elevada e levando, eu acho que vocês conseguiram uma coisa que é super difícil, eu até ia perguntar isso, se vocês têm uma gaso depois que ela foi pronada. É difícil conseguir pronar a pessoa acordada sem estar entubada, né? A paciente tem que topar e colaborar muito, e geralmente, como ela está com baixa oxigenação, ela fica muito ansiosa, ela não consegue, né? Então, não sei se vocês conseguiram fazer o gaso depois que ela estava pronada, e se houve uma melhora dessa relação. Ô, Rosana, doutora Rosana, eu confesso para você também
que eu pensei que ela ia ser entubada no box de emergência. Por quê? Porque quando foi um colega pediu a ajuda do box de emergência para transferir ela para o box de emergência, aquilo era tipo assim, é certeza que ela vai ser entubada. É questão de horas. Porque essa frequência, ou quando ela piora muito rápido, ela é entubada no centro obstétrico mesmo. Como ela vinha desse jeito, mas a gente estava vendo que estava piorando muito, o que a gente fez? Pediu para levar para o box de emergência. E na sequência que nós estamos vendo no nosso dia a dia, ela era para ser entubada no box de emergência. O que mudou ali é que provavelmente o clínico que estava acompanhando, que começou a acompanhar ela no box de emergência, por algum motivo, Rosana, ele optou em não entubar. Porque no caminho correto aí, que a gente vê no dia a dia, e até que a gente lê, ela era para ser entubada. Eu confesso para você que eu fiquei assim, por que ele entubou? Entendeu? Sim. Porque foi questão assim, é o que a gente está vendo hoje, sabe? Parece assim que o clínico que está vivendo todo dia, que vê o Covid todo dia, tem alguns que falam, não, agora vamos esperar mais um pouquinho, entendeu? E essa daí eu acho que foi essa história, vamos esperar mais um pouquinho, sabe? E isso que você comentou, eu concordo plenamente. E é porque a gente sabe que esse feto ali, a mãe está mal, o bebê também está mal, né? Então, a questão aí de entubar seria até para melhorar essa oxigenação do bebê. E o engraçado é que esse bebezinho aí, o feto, ele se manteve bem estável o tempo todo, né? Então, assim, eu concordo plenamente com suas palavras. E eu te digo isso, é aquele timezinho que não ocorreu, porque eu já vi outras na mesma história e que foram entubadas. E que é o que é mais frequente que a gente está vendo, tá? O que eu acho importante a gente colocar, né, Georgiane, gostei muito do que você colocou, porque, assim, o que a gente está vendo quando a gente olha as gestantes de puérperas que morreram, tá? 1 em cada 3 delas morreu sem ser entubada. Então, apesar do caso ter dado super certo, eu fico muito preocupada com esse atraso na intubação, né? Porque a gente tem um caso aqui que é um caso fora da curva, porque ela melhorou logo depois. Mas o que a gente tem visto não é isso, né? A gente tem visto o contrário, tem visto piorar, e uma coisa até que a gente estava discutindo hoje, eu estava discutindo com o professor de pneumo daqui, que ele estava dizendo isso, a gente foi do extremo, onde no começo na China, entubava todo mundo, até um momento onde passou a não entubar, e hoje a gente está com um problema que as pessoas estão demorando demais para entubar. Né? E isso, para a gente, em gestante puérpera, fica mais claro ainda, pelo fato de que pegar de cada 3 gestantes ou puérperas que morreram, uma não ser entubada, é muito grave. Né? Porque se ela não foi entubada, é porque não deu tempo. Né? E se não deu tempo, é porque perdeu o time. E agora, o que eu acho que pode ter feito a diferença bem grande nesse caso de vocês é o fato dela topar ser pronada. E ficar pronada 6 horas acordada também não é fácil, porque geralmente quando a gente prona acordada, a pessoa não aguenta mais que 2 horas. Então, eu acho que vocês também deram a sorte de pegar uma gestante bem guerreira, né? E uma gestante que respondeu surpreendentemente bem a pronação. Exato, exatamente. O que a gente vê na prática é que, às vezes, elas realmente não aguentam ficar muito tempo pronadas. Até que aceitar pronar, elas aceitam, mas elas ficam muito incomodadas. E, então, isso aí a gente também está na prática vendo isso no dia a dia. Rosana, dessas pacientes que não foram entubadas, elas conseguiram alcançar a UTI? Não. Que morreram sem ter sido entubadas. Maria Lúcia, a gente não tem caso, a gente não consegue olhar o caso inteiro.
né? A gente tem os números totais, mas a impressão que eu tenho é que tinha muita gente que estava dentro da UTI, porque no número total a gente tem que 1 em cada 5 das mulheres que morreu não conseguiu chegar na UTI, e quem não foi entubada é 1 a cada 3, então significa que você tem ali, né, pelo menos uma delas que não foi, uma delas não chegou na UTI, mas as outras chegaram na UTI, né? Então, isso chama bastante atenção. Nós estamos recebendo que na primeira onda, em 2020, a gente teve pouquíssimos casos aqui no Sul, muito poucos. E agora a gente está sendo... março, então, foi o mês que houve uma onda de novos casos. E, por incrível que pareça, gestantes, agora nós estamos recebendo tantas gestantes graves que nós estamos tentando criar um cluster dentro da CTI geral só de grávidas. Porque está uma luta muito séria para a gente conseguir pronar gestante, mesmo entubada e sedada, com o pessoal de CTI. Está virando uma luta corpo a corpo, assim, uma tentativa de não interromper e de tentar a pronação antes de tomar uma atitude definitiva. Claro, tem situações em que não tem como. Eu estou até em dívida com você, eu vou te mandar a gente tem um artigo, né, da Cláudia, que foi uma fisioterapeuta nossa aqui, que é sobre pronação mesmo, né, e a gente, olhando nesses casos, a gente vê que ficou melhor o parâmetro hemodinâmico, né, do que quando está em DLE. Então, é isso que a gente tem usado para mostrar muito para os intensivistas, né, porque aí, às vezes, facilita um pouco para eles poderem entender isso um pouco mais. A nossa luta está tão séria que nós estamos tentando criar um cluster de gestantes para poder brigar, pelo menos, com um grupo, sempre com o mesmo grupo. Porque brigar com tanto intensivista é muito complicado, então a gente vai, pelo menos, brigar com um grupo sempre o mesmo. Para ver se a gente consegue também educar e fazer uma relação de mais confiança entre os grupos, né? Isso para a gente aqui foi uma diferença enorme, né? Eu estava olhando aqui os dados que a gente está, né? A gente recebeu muita gestante, muito mesmo, né? A gente chegou, nós tivemos 76 gestantes em UTI no ano de 2020, e tivemos 8 mortes maternas, o que dá 10,5%, né, de mortalidade. Agora, em 2021, a gente já teve 100 gestantes internadas, e tivemos 5, isso só em UTI, né, e tivemos 5 mortes maternas, o que dá 5%. E a grande diferença entre 2020 e 2021 é que em 2021 nós estamos com todas as gestantes em uma UTI só. E a gente tem obstetra e intensivista 24 horas, e aí é o que a Georgiana falou, a gente tem um aparelho de ultrassom portátil nessa UTI, tem uma cardiotoco nessa UTI, né? Nessa UTI a gente tem berço de reanimação. Então a gente já fez plantão junto com o intensivista. Isso foi por conta da Covid ou já existia, Rosana? Não, isso foi por conta da Covid, né? E foi por conta da Covid, e a gente ficou como referência, né? Na primeira onda a gente ficou como referência, mas foi muito difícil para a gente trabalhar, porque a gente chegou a ter mesmo... a gente chegou a ter gestante em 10 UTIs simultâneas, em 10 UTIs diferentes, né? Porque a gente foi para um total de 300 leitos de UTI. Então, foram abertas unidades de terapia intensiva no centro obstétrico, em vários locais. E aí, com isso, acabou ficando bem complicado para a gente, né? E então, assim, a gente não estava dando conta de discutir em tantos lugares, porque é exatamente o que você falou, né, Maria Lúcia? A hora que você acerta o negócio
num lugar, aí você vai discutir, não é mais aquele, você começa a já ter que brigar por conta disso, então a gente falou, nossa, a gente não tá dando, né? E aí a gente conseguiu concentrar, então, as pacientes numa UTI só, é uma UTI de 12 leitos, que ficou como uma UTI preferencial para gestantes. Nós chegamos a ter 14, né? Então, todos os leitos e mais 2 leitos não tem vizinha. Vocês estão com uma experiência em CTI enorme. Foi bem... mulheres, mas não chega, devemos ter 20 ou 20 e poucas esse ano 2021. Então, e eu acho que isso fez uma diferença muito grande para a gente. Eu também acho. Né? Eu tava olhando agora aqui, a gente está com 177 que foram internadas em UTI. Né? Então, é um número bem grande mesmo. E a gente foi aprendendo, né? Então, vendo... às vezes, a gente demora muito para intubar, a hora que intuba faz sofrimento fetal, né? Porque a paciente já está muito cansada. Então, a gente foi tentando acertar aí, mas é uma situação que é complicada mesmo, né? E aumentando muito o número de casos, né? Então, isso tem sido bem complicado. E até, assim, acho que a última paciente nossa que teve alta foi uma paciente que foi muito marcante, porque ela internou com a gente com 40 semanas, estava com 5 litros no catéter de O2 e foi diminuindo. Ela entrou em trabalho de parto, estava com 1 litro, né? É um caso que a gente achou que ia evoluir super bem e foi um dos casos mais graves que a gente tem. No segundo dia pós-parto, ela voltou a piorar, né? Ficou internada com a gente em UTI 46 dias, foi para traqueostomia, para tudo. Então, assim, a gente tem muito medo, né, daquilo que a gente acha que é leve, que talvez seja leve porque está no começo, né, porque a piora, na verdade, vai acontecer mais para frente mesmo, né, vai ser, e nessa segunda onda, não sei se vocês também estão vendo isso, parece que a piora é mais tardia, né, na primeira a gente via muito mais no começo, né, por volta do 7º, 10º dia, agora parece que é do 10º ao 13º dia, então isso também tem chamado bem a atenção para a gente. A gente se tranquilizava as gestantes depois de 14 dias do início dos sintomas, que as coisas já estavam no final, agora não, as coisas estão chegando ao ponto alto. Acho que a Ana Tamires perguntou como é que a gente avalia a vitalidade fetal depois da intubação, né, Ana Tamires, é um desafio, né? Por que é um desafio? Quando você... Então, e é interessante também para a gente pensar isso em relação ao índice de Apgar, né? Por quê? Porque a hora que você está com bloqueador neuromuscular, você vai perder muito de movimento corpóreo. Então, a hora que você vai fazer o perfil, você não tem movimento corpóreo, né? E a sedação, ela vai reduzir a variabilidade. Então, você não vai ter aceleração transitória. Mas o que a gente consegue ver? Se a gente tiver com... E você também não vai ter movimento respiratório pela sedação e pelo bloqueador neuromuscular. Então, o que a gente fica para avaliar de vitalidade? Se tiver desaceleração tipo 2, né, ou desaceleração prolongada, a gente sabe que não está indo bem. Outro ponto que a gente avalia também é o índice de líquido amniótico, porque se o balanço hídrico estiver muito negativo, ele cai, tá? Movimento respiratório, a gente faz, mas faz no seguinte sentido: se ele estiver presente, eu fico tranquila, tá? Mas se ele estiver ausente, ele não me serve para muita coisa. E uma coisa que a gente tem utilizado aqui é um pouco da cardiotoco computadorizada, né? Tem algumas cardiotocos computadorizadas, vou falar a marca, porque eu acho que a única que tem, a Coplast, tem alguns aparelhos de cardiotoco que dão a short term variation, né? E aí, se você tem a short term variation disponível, quando ela está maior do que 3, também tranquiliza a gente, tá? Mas se você não tem, você vai olhar a variabilidade mesmo.
Se a paciente estiver usando Propofol e você ficar na dúvida se a redução da variabilidade está acontecendo por conta dos medicamentos que ela está usando ou se é por sofrimento fetal, o Propofol tem uma meia-vida bem curta, então tem uma meia-vida de 15 minutos. Então, dá para conversar com o pessoal, com o intensivista, de reduzir um pouco, né, o Propofol, aí você faz a cardiotocografia depois de 15 minutos, você vai ver, aumentou a variabilidade ali, você ficou tranquilo, você volta para o intensivista e fala, ó, pode ser dar mais, tá? Porque lembrar que quando você está reduzindo o Propofol, você está reduzindo a sedação. Então, na verdade, para o paciente pode ter algum desconforto, ou ele pode até ficar pior acoplado no respirador. Então, é uma coisa que você faz só para ver se aquela vitalidade melhora ou não. Mas isso a gente faz quando você pega aquela cardiotoque que é uma linha, tá? Se tiver um pouquinho de variabilidade, a gente não vai fazer isso, não. Não adianta reduzir midazolam, porque o midazolam vai ter uma meia-vida de muito tempo, chega até às 5 horas. Então, se você reduzir midazolam, você vai criar um desconforto muito grande para aquela paciente. Então, a gente faz isso só quando está usando Propofol, é um teste que a gente faz. Aí você testou, viu que é da sedação, volta o Propofol e você fica mais tranquilo com isso. Tá? Perfeito, muito obrigada. Nada. Nós não temos conseguido usar a cardiotocografia para avaliar, a gente tem usado só a ecografia, utilizando o ecógrafo que tem na própria CTI. E realmente, é bem como tu disseste, se nós não teremos movimento fetal e a gente não sabe, na verdade, que situação está o bebê. E até uma coisa que é interessante, que a gente conversou bem com a neonato, assim, ó, vamos dizer que a paciente foi lá, ela entubou, né, ela está entubada e você vai resolver um dia depois da intubação. Ela está com bloqueador neuromuscular e está com sedativo em dose alta. Qual que é o Apgar que você espera? Você espera um Apgar de 2. Porque a única coisa que vai estar presente é a parte cardíaca, é batimento cardíaco. Exato. Né? E aí, ao nascer um Apgar de 2... Ele nasce anestesiado, né? Ele nasce anestesiado. Então, isso precisa ser falado para neonato, porque o que eles vão fazer, né? Então, nasce anestesiado, geralmente nasce em apneia. Então, a primeira coisa que eles vão fazer é entubar. Depois que eles estabilizarem que entubou, eles vão fazer um naloxone, tá? Para poder cortar o efeito dessas drogas que esse recém-nascido está recebendo, que ele recebeu, né? O bloqueador neuromuscular ainda pode afetar a movimentação dele por um tempo maior, tá? Então, o que a gente tem feito bastante aqui, e que se vocês tiverem condição de fazer, é até interessante, para vocês poderem ter uma ideia de se você indicou por sofrimento fetal, se realmente tinha ou não. Colher uma gasometria da artéria umbilical. Nós coletamos de rotina. E uma coisa que nós temos feito, Rosana, é coletar no mesmo momento da mãe e do bebê. Sim. Porque existe um emparelhamento. É bem E aí, o que a gente tem, né? O que a gente considera sofrimento fetal e o que a gente considera, por exemplo, vamos dizer assim, ó, você foi lá, olhou a cardiotoque e indicou o parto, tá? Você indicou porque você achou que era sofrimento fetal. Nasceu com Apgar 2, você fala, era sofrimento fetal mesmo. Aí você colhe a gasometria. Se o pH vier abaixo de 7,20 na gasometria do sangue de artéria umbilical, isso pode ser considerado sofrimento fetal. Tem alguns grupos que consideram sofrimento fetal só abaixo de 7,15. Nossa, 7,10. Né? 7,10. A gente continua usando o 7,20, principalmente porque essa indicação, a hora que você indica, se for um 7,20, com o tempo ele vai cair para 7,15 e 7,10. Né? Mas quando ele nasce com pH acima de 7,20, é uma tristeza, mas a gente errou. Porque não tinha sofrimento fetal.
O excesso de base, às vezes, nos ajuda muito, porque ele parece ser mais preciso. Mas nem assim, a gente às vezes se engana feio, né? E aí, para que isso vale, né? Isso vale para você ir melhorando a qualidade da sua equipe na interpretação da vitalidade fetal, né? Tanto no COVID quanto fora do COVID. E é simples, né? Porque você tem que colher uma gaso da artéria ali e mandar para o aparelho de gasometria normal, né? Só lembrar que não pode demorar muito. Gente, alguém tem experiência de manter o bebê com o PCO2 acima de 60 por algumas horas? E isso não provocar uma acidemia fetal? A gente não sabe quanto tempo isso pode levar. Nós interrompemos uma gestante de 31 semanas porque ela estava já em 70 de PCO2 e ela era uma paciente que estava em tão mau estado que uma das técnicas de recrutamento de alveolar era permitir uma hipercapnia. E mais do que 3 horas eu comecei a ficar muito preocupada com esse bebê, mas a gasometria desse bebê foi ótima. Maria Lúcia, eu nunca li nada de tempo, né? O que a gente faz, o que a gente já chegou a fazer assim, às vezes você não consegue derrubar o CO2, né? Então, o que a gente fez nesses casos foi deixar cardiotoco contínuo. Né? A gente tem alguns casos que a gente viu que assim, a PCO2 era 70, e aí a gente falou com o intensivista, uma das manobras que tem é você aumentar a frequência respiratória, porque com isso você reduz o CO2, e aí a hora, por exemplo, tinha uma variabilidade muito ruim, e a hora que a gente conseguiu reduzir a PCO2, ele voltou para uma vitalidade fetal boa. Né? Então, a gente vai sempre olhando assim e tentando segurar. Né? A gente já teve algumas situações de deixar cardiotoco rodando por 3 horas, né? Para ver para que caminho vai. E aí, Ana, olhando aquilo que eu coloquei para você, né? Quando é que a gente interromperia? Se tivesse desaceleração. Tá? Então, é isso que a gente chegou a fazer. Acho que o Yurian levantou a mão. Não sei se ele está com a gente, tá? Yurian, não sei se quer fazer alguma pergunta, não sei se tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer. Maria, oi, bom dia. Bem? Bom dia. Tudo. Yurian, acá do Ministério da Saúde. Eu só queria levar uma reflexão, porque hoje acá na sala temos praticamente 10 pessoas. Hoje de manhã, na discussão, tínhamos aproximadamente 20 pessoas. Então, vocês estão fazendo um trabalho muito excelente, um trabalho muito merecedor, para tratar de llevar toda su experiencia lá na base, na SUPA, nos pronto atendimento, nos pronto socorro, e principalmente na atenção primária. Mas os gestores têm que fazer de tudo para que haya uma maior proporção de trabalhadores da saúde, de médicos, de técnicos, de enfermeiros en estas reuniones. Hoje mesmo a reunião é do Distrito Federal. Então, não pode ser que na capital do país só tenhamos 10 pessoas assistindo estes debates, estas discussões. E mais que praticamente os que estamos aqui sabemos manejar o tema. Ou seja, precisamos que os gestores tenham essa consideração e acrescentem o número de pessoas, principalmente da atenção primária, para que todo lo que falemos, para que todos esos fluxogramas lleguen lá donde tienen que llegar. Era só eso lo que yo quería falar, porque vi pues la mañana también éramos pocas pessoas, y entonces ese trabajo tenemos que llegar lá na base, a muitos médicos, a muitos enfermeros, a muitos técnicos,
E assim é como podemos lograr a diminuição da mortalidade materna com o objetivo da discussão, que é só isso, tratar de melhorar a qualidade da atenção pré-natal, dessa atenção feita lá na base. Mas os gestores têm que fazer de tudo para que aumente a assistência de pessoas aqui na sala, porque somos muito poucos. Muito obrigado por tudo. A gente aqui agradece seus comentários. E assim, eu acho que tem coisa que a gente tem que ser, concordo com você, né? E eu acho que para quem não está tendo oportunidade de estar, que a gente se lembre, né, de ir divulgando, porque todas essas discussões também ficam disponíveis, né? Então, se a pessoa não pode estar, que ela olhe em algum outro horário, mas acho que seria bem importante que a gente conseguisse, né, realmente que a gente pudesse ter uma participação maior das pessoas nos momentos mesmo, né, e conseguissem discutir um pouco mais e avaliar um pouco mais o que a gente tem feito, né. Eu acho que a gente, por outro lado, né, acho que é muito importante que a gente consiga ir avançando, né? E acho que a gente tem conseguido avançar, apesar dos nossos números serem bem ruins, né? No Brasil, o ano passado, a gente tinha uma morte materna, 10 mortes maternas por semana por Covid, nós estamos tendo 38 por semana. Né? Então, é essa situação que a gente está vivendo agora. E mesmo em unidade de terapia intensiva, a gente tinha que dar as gestantes e puérperas que entravam em terapia intensiva, 25% delas morriam e hoje morrem 39%. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas situações e realmente ver o quanto tem sido, que a gente pode melhorar muito e conseguir um resultado melhor do que o que a gente está tendo. Ainda mais com a possibilidade da gente fazer essas reuniões virtuais, em que não precisa deslocamento, o pessoal de saúde pode assistir no seu próprio local de trabalho, é uma questão de um intervalo de uma hora e pouco, para a gente poder discutir, e é uma coisa que acrescenta muito no cuidado. Nós temos recebido pacientes muito, muito graves, então pacientes que já estão entubadas há muitos dias, esperando o leito de UTI, isso é um drama, né? Tá sem microfone, Rosana. Desculpa. Eu coloquei aqui para vocês o artigo, né, de pronação em gestante, que caso vocês precisem mostrar para alguém que é seguro, tá? Que está às 17h03 em relação... Porque eu acho que quando a gente tem um artigo para mostrar, eu acho que às vezes fica mais fácil, então é super seguro. É isso aí. Eu já copiei. Tá? E só para visualmente mostrar para vocês a nossa situação é assim, ó. 2020, 455 óbitos, né, que dava uma taxa de letalidade de quem internou por Covid de 7,5%, agora a gente está com 17,1%, e a nossa situação eram 10 óbitos por semana, a gente está com 38 óbitos por semana, o que dá 283% de aumento, e na população geral é 106%. Tá? Então, eu acho que algumas coisas que dá para a gente ir discutindo, né, e inclusive discutindo isso com todo mundo e colocando também a situação da vacina, é isso que eu ia dizer. Né, que é importante a gente colocar isso na discussão também. Né?
E quando a gente... Tem algumas coisas que têm me chamado a atenção, né? Estou mostrando para vocês aqui. A gente tinha a experiência nossa, né? Em 2020, as gestantes ficavam só com cuidado do intensivista e a gente passava a visita diária, mas a gente tinha uma dificuldade grande de estabelecer protocolo, né? O SAPS-3 nosso era 44, a mortalidade foram 8 em 76 no ano de 2020. Em 2021, a gente teve 5 em 100 casos, né? O que dá 5%. E aí, quando a gente olha, quando a gente pensa assim, em Brasil, a gente está com essa morte, essa é a mortalidade, a taxa de morte materna em UTI, né? De 2020 em 2021. Então, é só para a gente dividir, né, que dá para a gente reduzir isso sim, mas a gente tem que trabalhar bastante em relação a isso. A Karen colocou ali, né, esses dados que eu apresentei aqui são do Observatório Obstétrico Covid-19, que dá para vocês entrarem e olhar, isso a gente dá para conseguir olhar por estado, por cidade, para conseguir ver qual que é a situação que a gente está. Isso é sempre dos casos do CIVEP gripe, tá? E que dá para a gente dar uma olhada e dar uma atualizada para entender qual é a situação nossa em relação ao Covid. Não sei se a Maria Lúcia quer falar mais alguma coisa, se alguém quer perguntar alguma coisa. Não, eu concordo contigo inteiramente de que temos que criar uma UTI obstétrica para tratar esses casos. Eu não tenho dúvida que isso pode fazer toda a diferença. Eu acho que com esses dados que tu tem da USP, tu tens compilado já, Rosana, dessa mortalidade? Então, a gente está escrevendo o trabalho agora, né? Mas eu não tenho ele publicado. Eu posso te mandar o slide, né? Mas eu acho que esse pessoal daí vai querer a publicação, né? Mas eu acho que eles vão acreditar quando eu disser que houve uma diferença grande, porque eu estou lutando por isso. Uma coisa legal que a gente fez, Maria Lúcia, a gente fez uma discussão com alguns locais, que aí, por exemplo, fui eu e foi o intensivista que é chefe dessa UTI. Sabe, uma discussão que a gente faz, assim, uma apresentação rápida do que é diferente, e aí abre para a discussão. O pessoal reclama, fica bravo com a gente, fica bravo com o Luiz Marcelo também, que é o chefe da UTI nossa aqui, né? Mas aí a gente tira, se você tem um intensivista e o obstetra junto, às vezes dá uma quebrada, né, de gelo em relação a isso. Com certeza. Né? Mas é interessante. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Senão acho que a gente já pode ir acabando, né? Só falar que essa relação mais próxima é muito importante. Aqui em Goiânia, quando nós começamos a colocar as gestantes, depois de ouvir a experiência de vocês numa mesma UTI, a gente conseguiu melhorar muito a condução, melhorar o segmento delas e mesmo a nossa relação de obstetra com o médico intensivista. Então, agradeço muito o compartilhar da experiência de vocês, que foi essencial para a melhora da assistência da gente aqui no estado de Goiás. E parabenizar a professora Georgiana pela apresentação, que foi excelente. Ana, a gente é que fica feliz, tá? Acho que a gente tem que comemorar muito cada caso que a gente tem, né? E que evolui bem, e que a gente tem as altas. Então, para a gente é uma alegria enorme. Bom? Maria Lúcia, quer encerrar? Eu só agradeço a todos e obrigada, Georgiana, parabéns pelo trabalho aí, viu? Ana, você também. Pela boa condução, parabéns, gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. Tchau, então. Tchau.